vamos falar sobre histórias de pessoas que têm dermatite atópica. Essas histórias são contadas no livro Na Minha Pele, histórias de quem vive com dermatite atópica. É o livro do jornalista e escritor o Chico Felitti, que está aqui conosco com imagem. Chico, muito boa noite. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bom, então atenção, o Chico é jornalista, não é médico, então não vamos falar sobre a doença especificamente, vamos falar sobre essas histórias. Mas, de qualquer forma, Chico, só para situar o ouvinte, né, sobre o que nós estamos falando, você poderia nos resumir, assim, como leigo que você é, assim como eu, o que é a dermatite atópica? Claro, e agradeço por você ter feito essa ressalva, porque é um livro de história de gente, né? Não é um livro de divulgação científica nem de medicina. Exato. Que fala de uma doença que acomete milhões de brasileiros e que ainda é muito pouco conhecida, que é uma doença cutânea parecida com uma alergia, né? Ela tem uma lógica parecida com a alergia e que pode ser desde uma coceira, desde, enfim, um lidar mal com algumas substâncias ou parecer ter reação alérgica a algumas substâncias, entre elas suor ou amaciante, até uma situação que pode ser muito grave, que pode levar pessoas para UTI, que pode limitar muito a vida. Então, é um livro que conta a história de pessoas que têm, nesse âmbito grande da doença, assim, variações e vidas diferentes com essa doença que pega tantos brasileiros, acomete tantos brasileiros, mas é tão pouco conhecida. Caramba, e ela se manifesta como um eczema na pele, né? Uma ferida. Exatamente, são lesões, assim, que pode ser uma lesãozinha muito pequena nas juntas, né? Geralmente é nas juntas e acomete muito criança. Então, a figura clássica da dermatite atópica é uma ferida no cotovelo ou na dobra do braço. Nas dobras, né? Nossa, meu Exato. filho, eu sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso, Chico. Meu filho tem, né? Porque é algo que não se cura, né? Vai se Exatamente. controlando. E quando era bebezinho, nossa, era uma loucura. Tinha que passar creme, tem que hidratar a pele, porque tem uma relação grande também com a pele seca e tal. Bom, mas e aí? Você ouviu pacientes, pessoas com dermatite para o livro? Exato, foi um ano de trabalho, foi um ano de apuração em que a gente começou o contato com mais de uma centena de pessoas atópicas, de todas as idades, de todos os estratos sociais, de todos os lugares do Brasil, e chegou em 3 grandes histórias a partir disso, em que a gente faz um perfil de 40 pessoas. O primeiro capítulo é sobre famílias e a dificuldade de um diagnóstico. Imagino que talvez você possa ter vivido isso. Assim, então, a gente acompanha em tempo real uma mãe cuja primeira filha não conseguia dormir, só chorava e não chegava em diagnóstico nenhum, até que chega ao difícil diagnóstico de dermatite, porque também é uma doença enganadora, assim, ela pode ser mal interpretada como várias outras doenças, e como isso muda a estrutura de uma família, assim, como tem até estudo que mostra que uma criança atópica tende a ter um rendimento escolar até 30% pior do que uma criança que não tem dermatite atópica, porque não consegue dormir, coça tanto, arde tanto, dói tanto, que no dia seguinte para ir na aula ela não está preparada, ela não dormiu. Então tem um peso grande que já começa na infância. Pois é. Por causa do desconforto, né? Porque coça aquele negócio. Exatamente, e à noite piora, assim, e coça, e às vezes chega a coçar a ponto de sangrar, então pode ser um fardo muito maior do que a gente pensa, assim, é uma doença subestimada porque é pouco conhecida, e se tratada, como você bem disse, ela nunca vai ser curada, né, ela é crônica, mas as pessoas podem achar um equilíbrio e podem viver bem com ela hoje em dia. Sim, sim. Então a primeira parte do livro é a história de famílias. Exato. Né? Aí depois a gente detalha um pouquinho, mas só para entender como é que é a organização do livro. E os outros? A segunda parte chama Minha Pele é Pública, é sobre uma geração ou algumas gerações muito corajosas que estão falando publicamente sobre uma condição que era um tabu, né? Enfim, eu tenho 35 anos e na minha juventude eu não ouvia falar disso abertamente. E então eu fui encontrar jovens, em sua imensa maioria mulheres, em sua quase totalidade mulheres, que foram para a internet falar disso e fazer diário sobre a vida da dermatite atópica, e até blogueiras especializadas nisso, que levam informação de qualidade e levam esse reconhecimento para pessoas que ainda não sabem lidar muito com a doença ou nem sabem que tem a doença, por mais que isso tenha um custo pessoal para elas, né, que é a exposição. Assim, elas expõem, elas mostram a própria pele como ela é de fato. Uma delas, a Marina Mori, que é uma jornalista maravilhosa, originalmente do Paraná, mas hoje em dia mora aqui em São Paulo, chegou a sair até na revista Marie Claire mostrando a pele dela, num editorial de moda de diversidades de pele,
e mostrando o que era ter uma pele